Então é no que os pais deviam estar prestando atenção? Assim, vamos dizer que eu sou um pai de primeira viagem que tem um filho que tem 1 ano e 6 meses. Mas eu não vi nada também, sabe? Eu não sei o que eu devia estar procurando, se eu devia estar procurando alguma coisa. Tem alguma coisa, algum jeito da gente olhar para essa questão, para quem não faz ideia do que está procurando? Bom, para começar, a caderneta de vacinação do SUS tem ali os marcos do desenvolvimento que dão uma dica já para quem quiser dar uma olhada. Outra coisa é, um bebê de 1 ano e 6 meses, ele precisa olhar quando você chama ele pelo nome. Quer dizer que é autista se não olhar? Não, pode ser um problema de audição, mas tem alguma coisa. Ele tem que olhar quando você chama ele pelo nome. Tem que imitar, dar tchauzinho, mandar beijinho, bater palminha, essas coisas que as crianças fazem. Tem que falar. E isso é o mais importante, porque o que a gente mais escuta, e eu lembro que na época que o Theo foi diagnosticado, eu participava de uns grupos de mães no Facebook, e era um tal de mãe aparecer e falar: ai, meu filho tem 2 anos e meio e não fala, mas o pediatra falou que cada criança tem seu tempo, que o Luciano falou aqui antes. Isso é uma coisa, uma frase que é espalhada no meio da pediatria, em muitos profissionais, e que atrasa o diagnóstico da criança e, portanto, vai atrasar o desenvolvimento dela. Porque a verdade é que criança de 1 ano já tem que estar falando uma palavrinha, com intenção comunicativa. Papai, mamãe, água. Porque o meu filho cantava músicas do Cocoricó inteiras, mas ele não me chamava mamãe, não pedia água, né? Menina, principalmente, menina com atraso de fala é mais grave ainda, porque a menina costuma falar antes dos meninos até. Então, atraso de fala não é normal. E às vezes eu até fico rindo, porque eu vejo pessoas que falam assim... eu vi o Luciano falando isso outro dia. Poxa, mas meu filho demorou a falar, mas eu também demorei muito a falar. Eu também era assim, minha mãe fala que eu era igualzinho. Ops! Né? Na verdade, você vai descobrir que não é que o seu filho não tem nada, é que você também, porque a gente está falando de uma condição genética. Então, tem algumas coisas que são muito marcantes. Criança tem que compartilhar interesse. Trazer um brinquedinho que ela gostou para te mostrar alguma coisa, apontar. Se você aponta, ela tem que olhar. Então, são sinais bem clássicos que, com essa idade, assim, você já consegue perceber. Entendi. Tá. E... vamos dizer que não percebeu, ou era alguma coisa assim ainda mais leve e tal. Quais são... o que eu tenho que estar olhando numa criança um pouco mais velha, ali já chegando nos 10 anos? Com 10 anos, você já tem... tem muitos indivíduos que têm o diagnóstico por essa idade. Esses indivíduos, de um modo geral, são indivíduos que têm a fala preservada e que têm a cognição preservada, né? Antigamente, o autismo ele era dividido em tipos. Você tinha uma categoria chamada transtorno global do desenvolvimento, aí você tinha transtorno desintegrativo da infância, transtornos globais do desenvolvimento sem outra especificação, autismo e uma categoria chamada síndrome de Asperger, tá? Então, ela não existe mais, mas ela existiu até 2013. Essa categoria provavelmente é desse indivíduo que chegou a 10 anos sem o diagnóstico, que é o nosso caso, por exemplo, aqui, né? Esses indivíduos, apesar deles terem a fala preservada, eles não têm a comunicação social preservada, que é muito mais complexo. E à medida que ele vai crescendo, as demandas sociais vão crescendo, começa a ficar mais clara esse prejuízo, né? Então você tem, por exemplo, indivíduos que têm dificuldade em iniciar e manter relações, que é uma das categorias lá. Ele não consegue interagir no grupo, ele não consegue entender falas que têm figuras de linguagem como metáfora, como sarcasmo, piadas. E aí, principalmente quando vai chegando na adolescência, vai ficando mais brutal, porque os adolescentes, eles são cruéis, né? Sim. Então ele não consegue interagir e ele tem outras características comportamentais que têm a ver com a fixação numa coisa, né? Rituais muito famoso, específicos. Né? Só quer falar daquilo que é o hiperfoco. Bom, até eu faço isso. E aí, socialmente, isso vira um problema. Porque assim, o hiperfoco... quando nós estamos falando de indivíduos como os nossos filhos, o hiperfoco tem mais a ver com o objeto. Então, meu filho gosta da textura. Mas quando é esse nível 1, né, esse antigo Asperger, tem mais a ver com o tema. Então, vou imaginar o seguinte, olha. Vamos imaginar um amigo que ele gosta muito de tecnologia. O filho de uma amiga. E aí diz assim, pô, legal, esse moleque gosta de tecnologia. Legal. Só que é o seguinte, eles gostam de falar, o que é melhor, iPhone ou Android? Eles não gostam de falar assim, qual que é a peça da IBM de 78 de que compunha... Entende? É um nível de aprofundamento muito grande. Se a gente for falar de videogame, todo mundo gosta de videogame, né? Agora, ninguém quer saber qual foi o primeiro videogame, quem foram as pessoas que fizeram e qual era o conceito do primeiro videogame, etc. e tal. Então, mesmo que seja um tema comum, esse tema, quando a gente fala de hiperfoco, é num nível que traz prejuízo para o indivíduo. Então, a gente vai observar assim, qual é o nível das relações sociais desse indivíduo,
quais são os comportamentos repetitivos e estereotipados desse indivíduo, e principalmente neste nível da socialização é que por volta dessa idade a gente vai ter o diagnóstico. Qual que é o problema? Você fala assim, mas você pode ter a compreensão como a André, pode ser a personalidade, ele é mais retraído, ele é mais alguma coisa. Uhum. O problema é que o adolescente, ele é um bicho social. Ele não quer saber de pai, mãe, não presta, é só os amigos que prestam. E olha que na nossa época não tinha rede social. Não né? tinha, imagina agora. Então, ele tá sempre voltado para o outro. E aí, como ele é socialmente mais incompetente, ele não consegue interagir, tem muito bullying, a relação é muito ruim, isso começa a fazer o seguinte, começa a ter uma contradição que é a seguinte, bom, toda vez que eu interajo, eu não consigo interagir, eu tento, não consigo, eu sou punido. Alguém tira sarro de mim, me xinga, etc e tal. Então eu me sinto mal toda vez que eu vou falar com o outro, que eu vou interagir. Só que eu tenho uma pulsão poderosa para falar com o outro. Olha a contradição, eu tô sentindo o dia inteiro a vontade de interagir, e a vontade de interagir me produz sofrimento. Aí você tem quadros de depressão, ansiedade, ideação suicida. Por exemplo, suicídio é de 4 a 9 vezes mais comum entre pessoas com autismo nível 1. E em mulheres é mais alto do que em homens, inclusive. Provavelmente por causa dessa coisa do mascaramento que a gente fala, né? Uhum. Das mulheres. E assim, existe alguma relação do autismo com outras características, como, por exemplo, superdotação? Existe um fenômeno que nós chamamos de dupla excepcionalidade, que é quando você tem o autismo junto com a superdotação. No entanto, se você olha as pessoas com superdotação, o percentual de pessoas autistas é o mesmo percentual da população comum. Tá. Então, ele não é um traço especial, tá? Mas ele acontece na mesma proporção, mas acontece. Agora, um outro fenômeno diferente que pode confundir é o fenômeno do savantismo, que é a síndrome do sábio ou síndrome de Savant, que é um indivíduo autista. Em geral, esses casos não têm superdotação, tem deficiência intelectual, que ele tem uma habilidade, que a gente chama de uma ilha de habilidade, que é uma habilidade extraordinária. Então, vou dar um exemplo aqui que você deve se lembrar lá do filme do Rain Man. Que aquele lá era baseado num personagem real, que é o Kim Peek. Se caísse um conjunto de palitos, assim, qualquer quantidade, ele sabia imediatamente a quantidade. Ele não precisava contar como a gente precisa. Ele decorou 13 mil livros. Se perguntasse assim, Bíblia, página tal, ele falava da primeira letra à última. Só que ele não entendia nenhuma. Ele não entendia nenhum livro. Ele decorava, mas não entendia. Tem outros indivíduos que eles saem na rua e eles podem lembrar todas as pessoas, todos os andares, todas as roupas, de todos os andares, de todos os prédios, de tudo que ele viu, todas as placas. E o cara não sabe falar. Né? Tem um autista que eu conheci que ele perguntou assim pra mim, e era uma fixação dele também. Qual que é a sua data de nascimento? Eu falei, 30 de novembro de 75. Aí ele falou, foi um domingo. Assim. E ele fazia isso pra todo mundo assim, sabe? É super impressionante isso mesmo. Tem alguns que você fala, qualquer conta, qualquer uma. Ele fala imediatamente. Esse mesmo indivíduo pode ter dificuldade para ir no banheiro, para amarrar o... Porque a gente não sabe direito o que causa o savantismo, né? A gente sabe que é um número bem pequeno, em torno de 10% dos indivíduos com deficiência intelectual. Mas provavelmente o que acontece é o seguinte. Quando a gente nasce, a gente tem uma certa quantidade de neurônios e sinapses. E a gente vai podar, por volta de 1 ano, 2 meses a 3 anos, metade. Todo mundo faz isso, tá? E é pra gente tirar... neurônios e sinapses de má qualidade e tal. Ou que não são estimulados, não faz sentido para alguém. E aí, em indivíduos autistas, essa poda ela pode ser problemática. Você tem cerca de 17% que poda menos e fica com a cabeça um pouco maior. Você tem outros que podam coisas que não são importantes, e esse é o caso. Foi quando meu filho perdeu a fala, inclusive. O autismo regressivo em geral por conta da poda. O que ele cantava, as musiquinhas que ele cantava, ele perdeu tudo. Ou seja, aqueles neurônios, aquelas sinapses que eram importantes, que faziam parte do seu desenvolvimento, foram podadas. E às vezes, aí que entra, né? Por isso que é raro. Às vezes, processos sinápticos que não são importantes, não são funcionais, não contribuem na qualidade de vida do indivíduo, ficam ligadas. Como, por exemplo, decorar todas as placas que o cara vê, todos os livros que o cara vê. E aí, veja, ao mesmo tempo, aqueles processos para entender o livro ficaram desligados. Né? Então é um erro na poda neural. A gente não sabe por que acontece, mas a gente sabe que tem uma vinculação genética direta. Entendi. Bom, basicamente você me falou que o cara nascer com autismo não necessariamente não dá a ele mais chances de ser superdotado. Dá menos chance. Tem muito autista com deficiência intelectual, por exemplo. No último número do CDC, apontou que tem 1 a cada 36 crianças que são autistas, certo? Nesse mesmo paper, né, no mesmo artigo, ele diz o seguinte: cerca de 31% tem deficiência intelectual, e cerca de 25%... Porque a deficiência intelectual é o seguinte, você tem o QI médio 100,
Aí abaixo de 70, que é 2 desvio padrão, né? Aí você tem a questão do comportamento adaptativo. Agora, quando você tem um desvio padrão abaixo, de 70 a 85, você também tem uma deficiência cognitiva, mas ela não chega a ser deficiência intelectual. Tá. Então, 25% está ali. Tá. E só 44% que tem inteligência preservada. Portanto, a ideia de que autistas têm mais inteligência que os outros não está correto. 44% tem a inteligência preservada e uma parte deles superior. Mas a maioria tem ou deficiência intelectual ou um prejuízo cognitivo significativo. Entendi.